Olá, sejam bem-vindos ao Neuras. E no programa de hoje, um tema muito polêmico. Vocês vão aprender um pouquinho sobre os detalhes, sobre as curiosidades, sobre a sexualidade das pessoas, dos homens e das mulheres. E é com ela, doutora Priscila Calil, fisioterapeuta pélvica, sexóloga somática. Acho interessante essa palavra, que a gente vai aprender aqui no programa Neuras. Obrigada, Roberta. Olá, Shimon. Olá, Josi. Tudo bem? A doutora já é de casa, né? Já fizemos muitos programas juntos, projetos, e seja bem-vinda a mais esse Muito grata projeto pela oportunidade. onde nós falaremos das neuras. O sexo em si só já é uma neura. Você sabe que eu ia perguntar justamente qual que era A neura, né? a neura. Por que programa Neuras? E aí agora eu já entendi por que Neuras. Na verdade, é um mix, né? A gente transforma a neurociência, os estudos que a neurociência tem revelado, a quebra de paradigma, né? Tanto na área comportamental, como no business, como na sociedade em geral, e tenta trazer esses conceitos para a vida. Então, a gente já teve programas que falou só de depressão, ou a gente teve programas que falou só, por exemplo, de alimentação saudável. Hoje a gente vai ter um programa inédito com um assunto muito legal. Um programa delicioso. Com a doutora, né? Delicioso, então, assim, eu quero já entender sexóloga somática. O que quer dizer sexóloga somática? O que quer dizer somático? Somático quer dizer corpo, Roberta. O corpo entrando nessa questão sexual. Então, nós temos técnicas diversas da sexologia somática que a gente vai trazendo a pessoa a experimentar sua corporalidade, a estar dentro do seu corpo, que é o seu local desafio. mais sagrado, né? A voltar para esse corpo e fazer com que ele renda, fazer com que esse erotismo venha à tona. Eu sou fisioterapeuta, sou formada já há 25 anos quase, pessoal. E há 20 anos eu comecei a atender na área da fisioterapia pélvica. Eu fiz um curso que chama Uroginecologia, um curso Brasil-França, onde os franceses vieram para cá. Que legal. Dar o curso. Foi o primeiro curso no Brasil. E quando eu fui para o segundo módulo em setembro, ele era um curso modular, eu falei para o meu ex-marido, falei assim, eu não vou atender pessoas doentes. Eu vou atender pessoas com problemas sexuais. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um textinho, a gente fazia muita propaganda em rádio, eu fiz um texto e mandei para a rádio. Quando eu voltei do curso, eu já tinha paciente. Olha há 20 só. anos aqui em Ponta Grossa. Nossa. Puxa vida, pessoas E aí? com problemas já Sim. para serem resolvidos. E aí, o que eu aprendi no curso? Eu aprendi uma parte da reabilitação sexual, mas eu tive que começar a estudar. Gente, era a época de internet de escada. Nossa, passava meia-noite para poder ficar lá a madrugada inteira. Para ficar estudando, domingo, para ficar estudando, para ficar pesquisando. E a gente não tinha grandes coisas ainda, né? Sim. Então foi assim uma época assim de muito Desbravamento, na verdade. E aprendi justamente com o paciente até na época. E os pacientes eram mais masculinos ou femininos nesse início? Maioria sempre masculino, Roberto. Olha que interessante. Impressionante isso. Sempre masculino. E qual é a maior neura desses teus pacientes? Você vai falar. Vamos por partes. A neura dos homens e as neuras das mulheres. São diferentes, eu imagino. Sim. Então, Shimon, você veja, a maioria dos homens, a maioria de nós, temos um ser erótico completamente machucado. Olha só. Isso é uma questão cultural, É um fato. educacional, é social mesmo, é um problema social. E como nós temos essa educação muito falha, o que acontece? A sexualidade não se desenvolve no tempo que deveria se desenvolver. E aí, às vezes, o pênis não se desenvolve como deveria. Aí o tamanho do pênis, ele é uma neura maior que o problema Olha só. sexual. O tamanho do pênis tem a ver com a mão, com o pé, que Não rola tem, esse mito? Roberto, Então é não mito. tem. É um É mito. É mito. É mito. Então a maior neura dos homens é o menor. É o tamanho. Neura é o tamanho. E os homens querem. Os homens querem aumentar ou diminuir? Aumentar. É. Sempre. Aumentar. Esses dias eu atendi um casal que veio de fora, e daí a gente conversando assim, e daí ele falou, doutora, o tamanho influencia? Eu falei, nossa, mais um que quer aumentar. Olha, Daí todo ele mundo. falou, não,
ao contrário. Então, assim, 20 anos, a maior parte dos homens, isso é uma questão que fere muitos homens. Foi uma das primeiras vezes que eu encontrei um homem que não tinha do que se queixar do tamanho. Mas isso é um aspecto cultural que vem, eu acho, dessa criação machista que o Brasil, entre aspas, coloca nas pessoas, né? Eu digo isso porque quando a gente trabalha, por exemplo, a educação comportamental das crianças, os meninos, eles são estimulados pelos pais. E as mães já têm dificuldades de conversar esse tipo de assunto com as meninas. Então, o que acontece? Os meninos já iniciam atividade sexual muito antes que as meninas. E as meninas, para se tocarem, é um mito, é um problema. Não, você não pode fazer isso, você vai ser uma vagabunda, você vai ter algum problema. E isso é abafado e isso impacta nas relações adultas, né? Impacta em demais. toda a sociedade. Porque nós temos na nossa formação de função erótica toda uma linha que deve ser trabalhada. Como se fosse um desenvolvimento motor de uma pessoa. Olha só. Então a gente nasce, praticamente a gente só mexe os membros superiores e os membros inferiores. E depois a gente vai começando a rolar, depois a gente vai começando a ficar de bruço, começa a ficar de gatas, começa a engatinhar, para daí estar maduro e andar. Para andar. E a Exato. função sexual acontece também igual, só que a maioria de nós teve alguma das fases deturpadas. E quando a gente vai para relações com parceiro, Já chega atrofiado. a gente vai apresentar as nossas disfunções. Olha só. E as mulheres? Maior neura das mulheres. É. Mulher tem muita dor na relação. Dor. Dores sexuais são muito comuns. É pelo tamanho do normal? pênis, né? Não, pelo tamanho. Tensão. Às vezes não nervosismo. consegue ser encostada nem com língua, nem com dedo. Que E isso? quiçá com o pênis, né? Muito menos com o pênis. Isso é por causa de quê? Faz uma contratura. A musculatura é como se fosse um torcicolo. Tanto da musculatura superficial, que é a musculatura de clitóris, como da musculatura interna. Então, falta do homem também saber estimular a mulher? Não. Nem É sempre. um problema físico, É então. um problema funcional. A musculatura não está funcionando. Aí você que entra nessa parte Aí a e faz a fisioterapia fisioterapia. entra, a gente vai com técnicas miofaciais, manuais mesmo, a gente vai Que interessante. liberando as dores, entra com laser, entra com eletroestimulação, ultrassom, tudo vai depender da causa. Porque assim, há 20 anos eu sou uma das primeiras no Brasil a trabalhar com sexualidade. Então, o meu objetivo sempre foi o quê? Tratar a causa do problema do paciente. Não adianta eu tratar só uma vagina e um pênis, sendo que todo um corpo, Contexto. todo um contexto está machucado. E aí eu encontrei isso aonde? Na sexologia somática. Que eu fiz o curso em 2017, o primeiro curso que eu fiz foi Educação Sexual Somática. Aí no segundo que eu recebi o título de sexóloga somática. Aí o terceiro ano da sexologia somática no Brasil, eu fui professora de anatomia, porque eu sou fisioterapeuta, então eu ensino anatomia para eles. E este ano eu fui uma das palestrantes do Congresso Internacional de Sexologia Somática. Muitas pessoas que estão nos acompanhando, principalmente as mulheres, lidam com isso, com a dor, Sim. com essa neura. Só que, como a Roberta trouxe aqui, há uma confusão, né? A dor está sendo causada pelo meu parceiro. Uhum. E isso acaba gerando desinteresse naquela relação e ela pode vir até acabar. E você sabe que às vezes não, Shimon, porque a libido dessa mulher ela é normal. Essa mulher, ao ser estimulada, quando ela não tem dor no clitóris, no órgão sexual dela, ela sente prazer. Ela só não vai para penetração. Mas qual casamento que vai durar sem a penetração? Você sabe que muitos, Roberta, fazer. muitos casamentos duram. Por quê? Porque tem todo o contexto. E a penetração é uma coisa cultural nossa também. Por quê? A penetração serve para quê? Qual que é a função da penetração? Para fazer o filho, além de dar prazer, fazer concepção, filho. É uma uma concepção. família. Então, se não está se pensando ainda em concepção, o casamento vai que é uma beleza. Mesmo com dor. Aí não tem penetração. Eles É só namoram, eles têm estímulo. relações sem penetração. E isso funciona muito bem para as pessoas. É mesmo, por Funciona incrível que extremamente pareça. bem. É que nós temos essa coisa. Eu tenho que penetrar, o homem pensa, Aham. e a mulher, eu tenho que ser penetrada. Então são coisas que a gente tem que começar
a tirar São um paradigmas, pouquinho. né? São paradigmas. Por quê? Porque o homem, às vezes, depois de uma prostatectomia, ele não vai ter uma ereção completa para ter uma penetração. E o que impede ele de ter um orgasmo? Nada. Porque ele não precisa mais procriar. Então, ele tem que perder esse paradigma, novamente, vamos falar essa neura, e aproveitar o que o seu corpo tem para lhe dar de prazer. Agora, que é possível ter a penetração sem dor, é possível. Com certeza. Hoje, na fisioterapia pélvica, nós temos um protocolo que em 6 sessões a gente tira a dor da paciente. Olha só. E vocês trabalham também com educação para jovens, por exemplo? Então, você sabe que normalmente tem uma revista aqui de Ponta Grossa que ela trabalha temas, né? Trimestralmente ela trabalha temas. E eu sempre estou presente nessa revista. E no mês de outubro, eu fiz, além da minha reportagem normal, eu fiz uma reportagem do Outubro Rosa. Em novembro, do Novembro Azul. E agora, ele me falou assim, doutor, esse mês vai ser das crianças e adolescentes. Eu falei, olha que oportunidade legal da gente falar de sexualidade. Mas como assim a gente vai falar de sexualidade para as crianças? Tabu, né? Eu falei, não, a gente não vai falar para as crianças. A gente vai falar para os pais e para os mestres. Olha só. Aí ampliou a visão e agora eu só preciso escrever a matéria. Porque a sexualidade... Só tem esse detalhe. A questão sexual no nosso país, ela virou até bandeira política. Sim, Né? sim. De uma forma errada, porque não deu certo, porque apresentaram o assunto de uma forma Equivocada, né? equivocada. Brusca, autoritária. Né? Quando você transforma algo em bandeira política, sempre vai haver uma oposição. Sim. Então fizeram isso de uma forma muito errada. Agora, esse tema, ele é encoberto de todas as maneiras, né? Até pela a nossa cultura religiosa. Sim, a religião, ela interfere onde muito. muitas religiões, né, a religião predominante brasileira, trata a questão sexual como até um pecado, né? Dependendo da linha ali de pensamento. Falta esse esclarecimento, mas principalmente em casa. Eu sempre Com digo jovem. assim, que religião e sexualidade a gente aprende em casa. Não dá para delegar esses 2 conhecimentos para nenhum terceiro. A gente precisa dar um basta nessas 2 questões. Deve ser feita pelos pais, por pessoas de Deve ser feita confiança. pelos pais. Com certeza. É a pessoa, pais são as pessoas que a criança mais tem segurança. Tudo que um pai e uma mãe falarem É regra. é lei, é regra. Mesmo que a gente ache que os nossos filhos não estejam nos escutando. É porque às vezes a gente fala e ele vai lá e faz o contrário. Mas a sementinha que a gente o coloca- exemplo, o espelho, ele fica chancelado no DNA como um ponto de referência, como um espelho, Sim. como um norte, por mais que a criação não seja vinculada diretamente, aquelas experiências adquiridas, sejam boas ou ruins, ela vai refletir 100%. 100%. Eu tenho o Na meu vida tio, que a minha prima menstruou com seus 13 anos de idade. E ele se escandalizou. Não, ele falou pra minha tia, vai lá e busca anticoncepcional, porque Sim. já prepara ela. Já Uma hora ou prepara. outra a sexualidade vai vir, vai aflorar, Olha só. e Sim, ela já tem que estar sim. preparada. Esse é o caminho, então, dos pais? Não, Pois é. não é. Por que a gente tem que entrar com remédio? É muito bruto, Por que a gente né? não É pode isso. ensinar? E Isso. 13 anos ainda não está preparado, Não. o corpo não está Para amadurecido. receber o hormônio. Pra entender. É uma mãe que põe a criança no andador. Não está pronta para andar ainda. Vai sofrer vários tipos de lesões ortopédicas. E quando menstruou e deu anticoncepcional, colocou no andador. E Não psicologicamente, está pronto. Nem sabe o que é, gente. Eu menstruei isso com 12 anos. isso é importante falar. E assim, com 11 para 12 anos, eu sabia o que era ficar mocinha, tal. Mas o meu pai olhou e falou assim, não me apareça grávida. Falei, Aí gente, já- o que isso é é isso? a Eu brincava cultura de do homem. boneca, nem sabia. mas é a cultura, É né? a cultura. E psicologicamente, quando você coloca um anticoncepcional sem um acompanhamento médico, você praticamente está dizendo para a filha, ó, você está pronta para ter relação Sim, sexual. Sim. E acontece que muitos pais, depois que acontece da filha aparecer, Nem aceita a grávida, filha dentro ou de fica casa. sabendo- não aceita a filha dentro de casa mais. E eu É acho que uma coisa o maior grave. problema ainda, até a neurociência traz muito forte, sobre o grande vilão que é o anticoncepcional, né? Para a saúde da mulher. Então, muitas meninas hoje
que tem problemas para engravidar, que tem ovário policístico, que tem varizes, varicoses, problemas de circulação, falta de desempenho na academia, até o próprio muscular, advém do uso muito precoce do anticoncepcional. Então, hoje, tem muitos médicos da medicina de vanguarda que alertam, falam, pais e mães, orientem bem os seus filhos sobre esses métodos contraceptivos no momento de ingerir esses hormônios, sendo que você é uma pessoa saudável, sendo que existem outros meios para prevenção, né? Tomar só quando realmente for preciso para alguma causalidade, não para você evitar, né, a nossa procriação da espécie, mas realmente para ações pontuais. E eu vejo, assim, grandes médicos, por exemplo, como o Dr. Vitor Sorrentino, que trabalha a medicina de vanguarda, colocando como grande vilão o mal do século das mulheres. Então é muito interessante, porque até esses dias eu estava conversando com uma médica que ela sempre me encaminha pacientes com dor ou com qualquer tipo de dificuldade sexual. E nós, no café, ela me perguntou assim, por que o fisioterapeuta pélvico é contra o anticoncepcional, contra a Mirena? Porque hoje em dia é muito indicado Mirena, né? Sim. Eu falei, não é que a gente seja contra nenhum método anticoncepcional, a gente é muito a favor. Mas o hormônio, ele faz mal, né? Ele traz uma consequência em pequeno, em curto, em médio e em longo prazo também. Olha só, é um tabu, é uma neura, e mais uma vez a responsabilidade é jogada em cima das mulheres. Exatamente. Exatamente. É essa cultura, como você trouxe aquela hora, machista. Por que só nós, né, temos? E fora isso, assim, se a gente tem algum corrimento, uma cândida, a gente fala, nossa, o que será que meu parceiro vai achar que eu tava fazendo? E é o meu corpo, né? E mais uma vez é relacionado com essa coisa na cabeça. E mais uma vez é relacionado com a imoralidade. Exatamente. E mais ainda, processos psicológicos de estresse agudo. Você tá numa tensão no trabalho, tá com algum problema muito forte na vida. Ou você passou por um outro estresse emocional. Baixou a tua imunidade, tem muitas mulheres que refletem ali na candidíase, na infecção urinária. Então, meninas, não é um ponto de você se massacrar por você estar passando por isso, mas é um ponto de atenção para realmente saber se a pessoa que está com você não é uma pessoa tóxica e se você realmente está preparada para encarar aquela situação, né? Exatamente. E você sabe que até em questões de candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, a fisioterapia pélvica, ela tem hoje uma função extremamente importante. Eu não sabia. Sim, porque a gente trata com LED azul, tem a microfisioterapia que eu coloco em todos os meus tratamentos, que trata a causa primária dos problemas. Que jóia. Então, deixou de ser apenas uma coisa local para ser algo, né, um tratamento completamente holístico e voltado para toda a saúde do paciente. A fisioterapia pélvica também se relaciona com a menstruação desregulada? Não, a gente não entra nessas questões. Esse é o ciclo, né? Aí a gente entra na fisioterapia integrativa. Fisioterapia integrativa pode sim ajudar um pouco nessas questões, porque daí a gente vai fazer uma limpeza intestinal, uma limpeza de fígado, uma limpeza de rins e de toda a função até chegar na parte de útero. Porque não adianta a gente tratar um útero que esteja doente se os emontórios, se as vias de saída primárias estão intoxicadas. Então não adianta eu tratar simplesmente uma endometriose. Hoje eu tenho muitas pacientes que vêm encaminhadas para mim com endometriose, que eu vou tratar o quê? A dor dela, mas também eu vou tratar o intestino, eu vou tratar os rins, eu vou tratar o fígado, para que esse útero possa ficar saudável futuramente também. Que eu sempre falo em todos os neuras, né? Todo mundo, acho que até é chato, de tanto que eu falo da importância de você abastecer a tua máquina, que é o corpo, com boas coisas. Porque a doutora está falando do útero, está falando do órgão sexual masculino, está falando do teu libido, está falando da tua candidíase, do teu problema em geral. E isso só vai resolver se o resto do teu sistema estiver funcional. Exatamente. E isso tem a ver com o intestino, tem a ver com a ingestão de água, tem a ver com o alimento que você come que é anti-inflamatório ou que é inflamatório. E aí vai aquela longa história da mudança. Então, muda de vida, criatura. Se você quer viver feliz, chega com aquela coisa de você acabar com o teu corpo. Começa a amar ele, colocando comidas boas, bebendo bebidas saudáveis,
Ah, Josi, mas agora eu vou parar de beber, não posso tomar mais cerveja, meu vinho? Pode, com moderação, com Sim. responsabilidade, né? A bebida causa impotência? A bebida causa Masculina e impotência. feminina? A feminina não tem nada a ver? Também, nós temos um sistema que é igualzinho do homem, Roberta. A nossa musculatura, a nossa parte de sistema nervoso central que vai mandar os estímulos, toda a parte de artérias funciona exatamente igual. Então, se uma coisa faz mal para o homem, vai fazer mal para a mulher também. O hábito do fumo, o hábito da bebida, As drogas, tudo vai causar um problema. E aí não adianta o paciente vir e a gente tratar um pênis e uma vagina, a gente tratar o intestino, se depois ele não mudar. Então é o que a Josi realmente falou. Está associado. Muda. A gente precisa mudar o nosso estilo de vida urgentemente. E a impotência é relacionada à idade ou não? Não, nem sempre. Nem sei. Nem sempre. Eu tenho muitos pacientes que são jovens. Quando eu comecei há 20 anos os atendimentos, Roberta, eu atendia homens mais velhos. Hoje, os pais ligam para atender os filhos de 18, os filhos de 16. Eles marcam a hora Olha para só. essas pessoas irem na clínica. E a causa da impotência, doutora, ela é somente física ou é psicológica também? Que tem a ver com os adolescentes nessa faixa de idade. Achei Sim, Essa interessante. obrigação, né, de repente. De penetração. Aí volta aquela questão de ter que penetrar. Ele sabe que de ter entende. que ser penetrada. Então, assim, nenhum problema é só de uma cabeça. Olha só. Existem problemas psicossomáticos que vêm de uma parte emocional e vai fazer mal para o corpo, assim como tem problemas somato-emocionais, que estão no corpo e influenciam. Então, a gente tem que saber diferenciar qual é o tipo de problema que esse paciente está apresentando, a causa, e aí tratar essa causa de uma forma pontual para que ele tenha um resultado definitivo. E a gente tem falado muito sobre impotência, mas também tem aqueles homens que são insaciáveis, né? Que ficam horas na relação judiando da mulher, né? Não pensando somente no prazer próprio e esquecendo que a relação ela vem de dois lados. Definitivo. Exato, eu escuto muito isso nas minhas rodas de amigos, de pessoas comentando, eu saí com fulano e não chegava nunca, no fim eu não aguentava mais. Então esse tipo de coisa também é um problema. O retardo da ejaculação masculina é um problema, não é só uma vantagem, né? Às vezes o homem, ele é muito rápido, acaba não satisfazendo a parceira. Agora, se ele também retardar, ele acaba machucando. Ele acaba machucando e ele não fica satisfeito. E a parceira não fica satisfeita. Por quê? De novo, aquela coisa cultural. Tem aquela obrigação, né? Se a pessoa não gozar, aí é uma neura feminina. Aí é uma neura. Se eu não gozar, eu não cumpri o meu papel. Gente, e se o então parceiro... essa é a impotência feminina? Essa é a impotência feminina? Não. Qual que é a impotência? É não ter ereção mesmo. Não ter lubrificação, não ter a ereção propriamente dita. O corpo não está fisiologicamente respondendo. Entendi. E no caso do homem, ele demonstra isso fisicamente de uma forma mais aparente, né? A mulher está associada à falta de libido, à impotência? Ou não necessariamente? Nem sempre. Às vezes ela tem o corpo libido, não tá funcionando. tem vontade, mas chega na hora, não tem lubrificação, não tem vontade. Não tem as contrações. Não tem sensibilidade. Olha só. Isso é uma coisa que eu aprendi na sexologia somática também, Roberta. O buraco genital. A maioria das mulheres que têm problemas sexuais, como falta de orgasmo ou como dor na relação também, elas não sentem a vagina. Se a gente pergunta, você está sentindo sua vagina agora? Shimon, de que lado que está teu pênis nesse momento? A gente esquece. A gente nunca parou para pensar. Fora da gente mesmo. E aí vem esses problemas. Cultural, que a gente não para conversar sobre isso e analisar e olhar o corpo num todo. Exato. Justamente, nós somos criados desde muito criança a sempre estarmos vestidos, tampados e evitarmos de todo modo estar se tocando, estar se pegando. E os pais também não foram preparados para nos educar sexualmente. Eu venho de uma família tradicional mineira. Na praia, os parentes tudo, primos, amigos, vai todo mundo, sempre. Eu tinha, acho que uns 7 anos de idade. Aqui, eu tava, nem sei que idade que eu tinha, mas eu era desse tamanho. E eu tava de maior, olha como é que isso ficou marcado na minha concepção. E eu e minha prima, desse tamanho,
chegamos da praia e fomos tomar banho na frente, todo mundo lá, tava chovendo, mas tava em parede, e tiramos o maiô. Quando minha mãe viu aquela cena, me arrancou de lá. Você tá doida, menina? Tipo, já é como se fosse mocinha, mas eu tinha 6 anos, 7 anos, você tá entendendo? Essa primeira vergonha... Mas olha como é que isso ficou na minha mente. Essa primeira vergonha que colocam do nosso próprio corpo, ela fica registrada. Ficou. E em Nunca todo esqueci a cena. momento que a gente se sinta... Porque a gente foi na pureza ali, a gente solta, vai para essa casinha que a vai. gente criou depois da primeira vergonha corporal, gente. É feio, Olha, né? pode ter sido uma vergonha Essa corporal é que eu nem uma sabia, emoção. agora ativou. Lembrando É uma disso. emoção muito Interessante. forte. E as emoções muito fortes, como eu já comentei no outro programa, elas cristalizam no nosso hipocampo. Então, quando a gente fala do marketing, fala das emoções, fala dos problemas das pessoas, são sempre as emoções, os extremistas ruins e os extremistas bons que a gente vai lembrar, né? Então, aí pergunta assim pra mim, mas como eu vou esquecer? Nunca você vai esquecer essa memória. Você tem que criar mecanismos de ter essa lembrança e olhar para ela como um aprendizado, não como uma dor. Exatamente, tem que mudar o jeito de olhar. Então, assim, o nosso corpo, nós fomos ensinados na educação anti-prazer mesmo. Então, a gente se foca onde tem dor. Porque sentir prazer, doutor, me desculpe, É pecado. sentir prazer não é uma depravação. Porque nós fomos feitos o nosso corpo é perfeito, cada pedacinho dele foi criado para alguma coisa. Sim. E o prazer faz parte de ser um ser humano. Sentir prazer não é errado. Eu conheci um casal onde a esposa tinha vergonha de ficar nua em frente ao marido. Então, eles tinham muita dificuldade até para manter o casamento. E o marido, aí uma outra ocasião, um outro casal, onde o marido não gostava que a sua esposa colocasse uma lingerie diferente, porque ele a via como uma mulher assim pecaminosa, sem valores, uma sem vergonha. Tudo limitação sexual. Tudo limitação. Todo comportamento condicionado que leva a uma limitação própria ou do parceiro é um problema que precisa ser tratado. Um casal vive... Cognitivamente, comportamentalmente. Comportamentalmente. Isso. Doutor, um casal vive sem sexo? É possível ser um casal sem sexo? Olha, Shimon, você está perguntando para a pessoa errada agora, porque eu vou falar que não tem como. Não tem. Se não tem intimidade, se não tem conexão corporal, não tem casal, não tem família. Não existe uma família quando o casal não está corporalmente ligado. Obrigado. A família, que é a célula da sociedade, ela fica completamente frágil. Fica ali, ela não tem um valor, né? Se ela não está tendo essa... gerando essa energia. E todos nós temos energia sexual. Como assim eu não tenho, eu não preciso? Esses jovens novos, assexuados, eles não querem sexo. Isso eu quero entender. Minha amiga virou assexuada, eu não tô entendendo. Mas como Eu assim? quero entender. Como assim a Uai. pessoa vira? Mas é isso que eu tô te falando. Como que a pessoa Ela já vira? namorou homem, namorou mulher, e o último relacionamento foi com mulher e ela cansou. Agora ela não Não, disse que não quer beijar, não quer fazer sexo, não quer nada. Ela é uma pessoa Como machucada. isso? Ah, Ela é uma pessoa machucada, gente, porque assim, o sexo faz parte da nossa vida. O sexo Não quer nem da beijar, natureza. gente. Exato. Sexo é vida, né? Gente, plantas têm órgãos sexuais. Então uma pessoa sexuada pode ser um processo que depois a pessoa volta Processo normal? psicológico, então. É um processo psicológico. Tem que se tratar, gente. Como é que eu vou viver sem prazeres na minha vida? Você já Se eu conheceu cortei um alguma prazer mulher? sexual, eu cortei outros prazeres da minha vida também. Sim. Na verdade, isso é um fato que ele está chancelado na nossa essência como moradores desse planeta. Sim. Então, nós, como biologicamente falando, nós temos dentro do nosso DNA lá um fator que vai falar sobre procriação da espécie, olhando como animais mesmo. Então, assim, instintivamente, eu quero levar o meu DNA A água tem que correr pra frente. pra entendeu? frente. Então, as pessoas que não têm esse desejo, ou que elas devem estar com algum problema realmente muito sério, né? Biologicamente falando. Biologicamente, também. inclusive. Biológico.
A pessoa que já teve relação com homem e mulher sexualmente? Não, isso, Aí desistiu, ela tá machucada. então, isso Psicologicamente. Terreno, não tá cuidando do seu terreno. E eu vejo assim que além de fatores psicológicos, também existem os fatores químicos. Porque, por exemplo, um exemplo muito forte que eu acho que a doutora pode me dar o aval. As mulheres que entram na menopausa. Falta libido, falta disposição, o abdômen começa a crescer, elas têm irritabilidade, o intestino não funciona. Calorão. Aí chega pro marido, eu tô uma porcaria mesmo. Eu não funciono mais, eu tô estressada. E às vezes o problema não é a relação do casal, é que dentro do corpo dela tá faltando os hormônios que vão fazer ela ser feliz. E aí aparece um divórcio inesperado. Por um fator que não é o só... mais importante. Então, assim, a mulher, ela vai buscar ajuda, ela vai numa médica, ela vai fazer um check-up, ela vai diagnosticar que o equilíbrio químico dela tá num transtorno, tá numa ebulição, ela vai fazer reposição, ela vai comer bem, ela vai fazer exercício, né? Ela vai ter os problemas, mas ela vai ser persistente, resiliente, e aí vai continuar vivendo normal. E o homem também tem andropausa, né? Então, assim, não é só a mulher que fica rabugenta, o homem também é chato, ele também é crica, ele é teimoso e às vezes só consegue olhar o outro lado, né? Só a dor. Lembra aquela educação antiprazer? A gente foca no problema em vez de focar no todo. Nós vamos pro intervalo e nós voltamos já com muito mais para você, não saia daí. Laser Fest Depilação, localizado anexa ao supermercado Mufato de Olarias, em Ponta Grossa, Paraná. A Laser Fest traz um novo conceito de depilação a laser no Brasil e no mundo. Com o objetivo de proporcionar resultados efetivos e com muito mais conforto, a Laser Fest possui o melhor laser do mercado, atendendo a todos os fototipos de pele, do 1 até o 6. Isso quer dizer que, desde a pele extremamente clara até a pele negra, não causando nenhum dano como mancha ou queimadura. A tecnologia de refrigeramento da ponteira do laser permite maior conforto em todas as depilações. Com mais de 90 unidades em todo o território nacional, a Laser Fest se torna uma rede de depilação a laser única no mercado. Seus donos são nada mais que Davi Pinto e o apresentador Márcio Garcia. Convidamos você a conhecer a Laser Fest. Agende agora pelo WhatsApp 42991163089 a sua avaliação e desfrute do que é de melhor no mercado. Evelyn Bordignon está há 13 anos no ramo de nail designer. Hoje conta com um diferencial, técnica de alongamento em acrílico esculpido, também da manicure russa, procedimento que utiliza brocas na remoção da cuticulagem e a esmaltação em gel. O acrílico esculpido proporciona resistência e não deixa o aspecto da unha artificial e ainda não agride a lâmina natural da unha, pois não existe lixamento e sim produtos específicos. Todos esses procedimentos podem garantir uma unha perfeita em até 21 dias. Entre em contato através do WhatsApp 429-9122-8540 e não perca esta oportunidade. Jéssica Guimarães Makeup, maquiagem profissional com um novo conceito Beauty Artist que realça sua beleza natural. Atendimento em Ponta Grossa, no estúdio Eduarda Degraf Fotografia e a domicílio. Confira algumas fotos de resultados incríveis. Na rua Eusébio de Matos, número 41, centro de Ponta Grossa. O Instagram, @JessicaGuimarães_makeup. JLG Marketing Estratégico. Com mais de 20 anos no mercado, a JLG atua fortemente no ramo de ações promocionais, selecionando, treinando e executando suas ações no ponto de venda. Promotores, demonstradora, degustações, panfletagem, tudo o que envolve a divulgação da sua marca. Treinamentos de vendas, palestras, cursos e workshops nos temas de neuromarketing, neurovendas, comportamento do consumo e muito mais. Acesse www.jlgmarketingestratégico.com.br e saiba mais desta empresa inovadora. Voltamos ao Neuras
hoje com a doutora Priscila Calil falando sobre sexualidade. Josi, esse tema é tão importante, está inserido no nosso dia a dia, de todos. De pessoas já formadas, adultas, e de jovens. Hoje a gente estava aqui batendo uma conversa nos bastidores e surgiu assim um assunto muito interessante e também é uma grande dor, né? Até a gente recebeu aí algumas perguntas dos telespectadores, é sobre o fato desse autoconhecimento dos jovens, né? Perguntei para a doutora, qual é assim uma recorrência dentro do teu consultório, né? E ela abordou aqui para mim e a gente vai trazer para vocês. Conta para nós, doutora. Então, Josi, a falta de masturbação por parte das mulheres é algo muito recorrente e é algo que traz problemas para a vida dessas pessoas, para elas próprias e para o seu parceiro, para a parceria. Para os meninos é mais comum isso. Os meninos é muito mais comum, né? Tá mais para fora, tá exteriorizado. Ninguém pediu para eles ficarem com a perninha fechada. Ninguém pediu para eles não se tocarem. Até na hora do próprio fazer o xixi, né? Precisa manipular, né? E aí fica tudo mais fácil. E a mulher não, né? Fecha as pernas, só as duas aí de perninha cruzada. Né? Por quê? Porque não pode abrir as pernas. Não gente. pode. E na hora de ir para uma relação, o que a gente faz? Tem que abrir. Tem que abrir. E como que fica isso na cabeça? Porque quem que falou para essa pessoa que ela tem que fechar as pernas? Então, quem tinha que ensinar com segurança. José Guimarães falou que e com responsabilidade, né? Com responsabilidade. Isso é um problema que os pais vivem, porque é uma linha tênue entre você ensinar isso de uma forma saudável e banalizar, né? O pai, a mãe devem ter o cuidado para que os filhos não banalizem a relação sexual ou a sua sexualidade, né? Porque isso é perigoso, né? Porque o mundo anda tão terrível com tantas pessoas más que se a criança, o jovem não estiver preparado, vão se aproveitar dele no futuro. Sim. Né? Não vai saber se defender. E o mundo realmente ele é tão mal que eu acho que o mais importante às vezes não é nem ter uma relação gostosa, porque isso aprende-se, né, com a prática, como qualquer coisa. Mas as doenças, né? Hoje você vai numa ginecologista, ela já apavora a sua mente falando do HPV. Sim, quantas mulheres têm problema hoje de câncer de colo de útero? Porque não é se falado que o governo dá essa vacina até os 13, 14 anos, e a menina cresceu, você vai no posto, não, agora você não é mais a faixa etária. Aí você vai até um instituto de vacina particular, vai ver quanto custa para tomar uma vacina do HPV. Custa R$3.000 para tomar 3 doses. Quem hoje tem dinheiro suficiente? Sim. Tenho 3 filhas meninas, vou pagar a vacina para as 3. Fique atento, você que é mãe, né? Então, assim, eu falo assim, o mundo é ruim, a gente dispensa o nosso prazer, mas as doenças, o próprio AIDS, né? Que você, que você pode contrair numa besteira, num momento de deslize. E aí vem aquela falta de educação sexual. Gente, o que custa colocar uma camisinha? Não é possível que até hoje isso ainda esteja sendo uma falha da vida das pessoas. Tem muitos meninos. Por isso que tem que ter, né, orientação. Tem muitos meninos diária. Que comentam: não é a mesma coisa com camisinha. Eu não consigo ter ereção com camisinha. A camisinha incomoda. Mas e o problema maior que pode ser gerado depois? Exatamente. O menor dos problemas é uma gestação indesejada. E os outros problemas que a gente pode levar para a vida inteira. Exato. Uma sífilis, uma AIDS, o próprio HPV. Então, a gente precisa ter consciência e, meninos, encapem o bilau de vocês, pelo amor de Deus. Ejaculação precoce, doutora. Ejaculação precoce é um problema extremamente recorrente no consultório, tanto de pessoas jovens como de pessoas mais maduras. É um problema também de musculatura. É como se fosse aquela mulher de vaginismo, que tem dor na relação. Só que o homem não apresenta dor propriamente dita até que a gente vai lá e aperta a musculatura. Então ele tem uma musculatura extremamente hiperativada, aquela musculatura que recobre corpos cavernosos e corpo esponjoso. E a partir do momento que a gente começa a liberar toda essa musculatura, começa a dar uma
ensinar para ele a ter coordenação nessa região, nessa musculatura que a gente não mexe nunca, gente. Não. Olha que coisa mais grave. E aí a gente vai para cursos online. E a gente vai aprender a ficar apertando e soltando. Não é assim. Não é assim. Sexualidade é uma coisa muito mais individualizada, muito mais personalizada. E cada um tem um tipo de músculo. Sim. Você tem um tipo, o Shimon tem outro tipo, você tem outro tipo, a galera aqui também tem outro tipo. E não adianta eu dar um exercício Não vai comum servir para pra tudo. todos. Tem que avaliar, cada um é Tem um. que ter uma avaliação. Então, assim, é uma musculatura que precisa ter coordenação. O homem com ejaculação precoce não tem coordenação dessa musculatura. É sempre ela hiperativada. Então, ele até começa a fazer algum tipo de exercício, mas ele não consegue continuar porque demanda uma energia do Eu corpo acho que ele não tem. Uma analogia muito fácil do nosso telespectador entender é aquele caso. Vão duas pessoas para um funcional ou até para uma fisioterapeuta. Os dois se queixando de dores nas costas. Sim. O alongamento de um nunca vai ser igual ao do outro. Nunca. Nenhum exercício pode ser igual ao do outro. Porque o nosso corpo ele tem funções, ele tem metabolismo. Às vezes eu sou encurtado de um lado, não sou do outro. Eu reajo àqueles estímulos com mais dor ou menos dor, né? Então cada paciente ele deve realmente ser tratado como Uma um ser humano. sexóloga. Na sua clínica, doutora, a senhora tem 2 clínicas, você tem 2 clínicas. Nas suas clínicas existem equipamentos Sim. que auxiliam nesse tratamento de ejaculação precoce e também de frigidez feminina? Sim, existem equipamentos. Fora as técnicas da fisioterapia pélvica, da sexologia somática, existem equipamentos sim que Olha a gente só. pode estar colocando. Associando, né? Então tem muitas pessoas que elas ligam assim na clínica. Qual que é o valor do tratamento? Qual? Nem sei o que você precisa. Qual que é seu problema? Às vezes é psicológico. Sabe? Então, assim, É. eu preciso ver. A gente, e às vezes, eu tenho Avaliar. pacientes que vão no consultório e eu falo, agora tá na hora de eu ver a tua musculatura. Ai, ai, Nossa, ai. mas precisa, doutor? Eu falo, ó, você não vai no oftalmologista sem ele Com o olho examinar seu fechado. olho. E você não vai para uma aula de natação sem mergulhar. Então, a gente vai ter que quebrar aqui algumas coisas. Doutora, as mulheres que não sentem prazer na hora do sexo. E isso é muito comum. É muito comum. Agora as mulheres estão tendo coragem de falar, Sim. né, de contar isso. Além de ser um tabu, também há uma vergonha, né, de você não ser completo. E há também essa falta do autoconhecimento. Do autoconhecimento. O problema é que as pessoas não estão mais se amando. É. E aí elas se doam tanto para uma relação que aí elas estão perdidas, elas não têm tanto prazer, elas não têm tanta satisfação, porque estão se doando sem antes nutrir a si mesmas. E eu acho que também tem mais um... A doutora falando ali de alguns pontos, eu lembrei de algumas histórias. Essas pessoas que são sadomasoquistas, que gostam de apanhar, levar tapa, isso também é um problema emocional? Isso é É uma questão, um acessório? É um acessório para prazer dela. Então, assim, nunca a gente pode achar Banalizar. que é algo anormal uma pessoa sentir prazer com isso, ou achar que ela é uma pessoa doente. Não é. Ela está usando o seu corpo de uma certa forma para chegar ao seu prazer. Entendi. O fetiche, Os fetiches. doutora, há limite para fetiche? Não. Assim, tem que sempre... Tem que ser bom para os dois. Num casal, numa parceria, a gente precisa ter cumplicidade. Se É uma eu quero mão de fazer via uma dupla, coisa né? e a minha parceria não quer fazer, gente, Já não é saudável. não é Não. saudável. Se eu vou obrigar, eu quero ter sexo a 3, você vai transar com uma outra mulher. Fala, sei. Sei que vou. Então, assim, é uma coisa que, né, com certos tipos de pessoas e certos tipos de comportamento, não vai rolar, gente. Não funciona. Então, a gente tem que estar muito claro. Tem que estar alinhado às expectativas. Tem que estar né? alinhado. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa, uma mulher, que ela foi largada pelo marido, porque 13 anos de casado era tudo maravilhoso. E aí um dia ele chegou pra ela e falou, você é muito certa pra mim. Olha Meu. só. Então, Ele gente, queria converse, apimentar mais a relação. diálogo. Né? Exatamente. A gente precisa conversar. A gente Os casais não conversam Não sobre conversam. sexo. Você é muito certa. Essa eu fiquei chocada. Eu também fiquei. Falei, nossa, que será, né? E o que ela foi procurar no seu consultório? Aí ela veio fazer um tratamento de microfisioterapia. Isso quer dizer?
A microfisioterapia, ela é um tratamento que ela vai tirar a pessoa, vai melhorar a autoestima dela. Interessante. Ela vai melhorar toda essa causa de dor, de amor. Então a gente consegue Vai liberar fazer o uma corpo limpeza, dela, entendi. porque o corpo fica com esse trauma. As células recebem esse trauma. Essa energia, né? Fica. Essa... A célula perde vitalidade. E com a microfisioterapia a gente consegue Amenizar isso. amenizar Adorei. isso, deixar ela com uma vitalidade para que ela volte a ter coerência. A falta de diálogo, principalmente em relação ao sexo no casamento, é um problema crônico. Seríssimo e de extrema cronicidade. Exatamente, porque a mulher, o homem fala de sexo com os amigos, né? Se fala E de só uma das forma, brincadeiras. exatamente, de uma forma pejorativa muitas vezes, Sim. né? Mas entre eles não conversam. Parece que um tem vergonha do outro. Só fala do tamanho de um, Entendeu? tamanho do outro. Porque é o seguinte, se a mulher, hoje eu conheço muitos casais, amigos, se a mulher fala pro marido, o marido, ei, mas por que você tá falando assim? É O verdade. que você está procurando? Com quem você está falando? Verdade. Por que você tá com esse interesse agora? Aham. Olha. Não tá bom do jeito, não tô te bastando? Exatamente, então já há uma repressão. E ao contrário também. Às vezes o marido vai dizer pra mulher, olha, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Vai falar que ela tá querendo, tá fazendo algo por fora e tá querendo ali dentro. Exatamente. Gente, eu tenho pacientes que vêm pro consultório que eles não contam pra mulher que estão fazendo um tratamento. Exato. De vergonha. Porque não É é uma vergonha. pena. Porque às vezes a relação tá tão deturpada que ela manda no marido. E se o marido chegar com alguma coisa de Fora do comum. O que você está procurando? gente, é um crime É. aquilo. Então, a falta de A diálogo no cultura tá- relacionamento é um veneno. E a falta de um saber Terrível. o seu papel. Exatamente. Você sabe que muitas vezes eu recebo os casais no consultório, agora tem vindo casais também, tá mudando muito. Interessante. Legal, né? Que legal. Tá ficando bem Na interessante. pandemia, o teu consultório, ele encheu mais? Você achou que as Eu não pessoas... parei de trabalhar. Você achou que as Uhum. pessoas entraram num colapso por estar convivendo um pouco mais, por home office? Sim. Sim. É porque Gerou o- um estresse muito Um grande. quer Esses casais. sexo e a outra já tá cansada. Tô nervosa, não aguento mais. Falando bruto, Cansado. né? Hein? Meio assim. Então, a falta de diálogo, você que está nos acompanhando, nunca é tarde, né, doutora, para você iniciar uma nova abordagem, para você, se você não faz, busque dialogar com o seu parceiro, sua parceira, o que a satisfaz, o que ela gostaria de fazer na cama, entre quatro paredes. E a mulher também dê abertura para o seu esposo dizer o que ele gosta. Seu esposo, seu namorado, né? O seu Sim, parceiro. sim. Dizer o que o satisfaz. E eu acho que é saudável, é um tabu, né? Aquela obrigação de dar prazer e de sentir, mas também é saudável você se preocupar em satisfazer aquele seu parceiro ou parceira. Eu estava falando dos casais, né, que estão chegando na clínica. Então, assim, o que às vezes a gente não vai nem precisar tratar nem um pênis, nem uma vagina. A gente só precisa colocar os papéis no lugar. Cada um. E falando isso biologicamente, Shimon. Porque hoje a mulher, ela tá num papel que não é normal pra gente. A gente saiu de uma educação extremamente rígida Uhum. e fechada, e a gente foi para uma outra extremidade que a gente tá abusando também. Totalmente. A gente tá virando abusadora também nas relações. Olha só. Cite alguns exemplos, então, desse abuso. comportamento abusivo das mulheres. Você veja, Shimon, vou falar de mim, Tá? tá? No meu casamento anterior, eu era uma pessoa extremamente controladora. Eu assumi o papel de homem. E o que aconteceu no final? Desandou tudo. Porque não estava no papel correto. Eu não estava cumprindo o meu papel biológico de mulher. E impedindo que ele cumprisse o papel biológico de homem. E um ser não consegue cumprir o seu papel, ele acaba se anulando. Se anula. E aí a gente sai. Gente, saiu da harmonia. Saiu de um equilíbrio. E aí as coisas não têm como ir para frente. E aí eu tive que aprender com essa situação. E me colocar como mulher. Saber qual o meu lugar. Para deixar o homem ter o lugar dele também. Assumir o seu território. Fazer o xixi.
das extremidades e cuidar de mim. Porque não é minha função cuidar de ninguém. Né? Tenho que cuidar do meu lar, tenho que cuidar da minha cria. Mas a função de cuidar de tudo esse entorno é do homem. E não é uma questão de maior ou menor. Sim. É uma questão de justamente o papel De cada daquele um. indivíduo. Isso aí é um comportamento que vem da ancestralidade, né? Sim. Desde os tempos primórdios da caverna, da evolução do ser humano, do homem sair, dele proteger, dele enfrentar as caças da mulher. Então, assim, os papéis eles acabam se misturando, mas de algum modo eles são bem definidos, né? Sim, com Eles certeza. são definidos, nós estudamos isso na escola, mas a sociedade apagou isso. A sociedade apagou e a gente está vivendo papéis que estão desgastando muito a gente. Então, essa inversão de papéis também é uma neura. É uma neura que a gente precisa Falando trabalhar. em versões de papéis, deixa eu fazer uma piada que agora eu me Olha lembrei. aí. Só para descontrair um pouquinho, esses dias eu tava numa roda e alguém lá falou assim: você sabia que o Papa agora falou que homem que faz sexo fora do casamento depois de 80 anos não é mais pecado? Daí todo mundo ficou assim, meu Deus, como que não é pecado? Ele falou, é um milagre. Brincadeiras à parte, mas a gente também tem que tratar, né, os casais que atravessam essa idade, chegam lá a 70, 80 anos, eles também têm uma intimidade. É possível, doutora, ter uma vida sexual Claro. ativa Com certeza. Com na certeza. terceira idade, né? Na melhor Extremamente idade? saudável, Olha só. extremamente Possível, né? possível. Aumenta ainda mais a imunidade, porque a autoestima vai estar boa. Então, e a saúde da pessoa. Claro, Sexo é saúde, numa intensidade muito razoável, né? Mas eu acredito que isso é... É possível, completamente possível. A gente vai mudando daqui a pouco, daqui a uns anos a gente vai estar falando disso. Vamos falar de novo, Imagina nós daqui já. 40 anos. Agora a gente pode falar de... Então, há 40 anos atrás, eu dava uma entrevista no Neuras. E Doutora, eu hoje... só gostaria de que a gente voltasse no início, do aumento do pênis. É por equipamento ou é manual? Não, aí a gente... Durante o tratamento, qual Porque que acredito que você está aí, meu coleguinha, até agora esperando É a isso. pergunta que que não quer calar? Não quer quer calar. calar. Todos os nossos técnicos aqui da Masal mandaram suas perguntas e todas eram se há uma forma, Isso. principalmente a preocupação de quem está lá no Deixamos Twitter. para o final. Exato. Então, assim, no tratamento que eu proponho no consultório, tanto aqui como em Curitiba, a gente vai desenvolver função erótica dessa pessoa. Uhum. Então, a gente vai começar lá dos primeiros passos até estar maduro, até desenvolver todas as etapas. Quando a gente começa a fazer isso, o pênis já se desenvolve. É impressionante, Roberto. Não existe equipamento, não é nada E disso. aí, o que a gente vai interessante. fazer? É uma Depois liberação. eu posso ensinar uma massagem, ele vai fazer em casa essa massagem. Pode usar algum tipo de Porque equipamento. tudo é músculo, né, doutor? Músculo, fáscia, Fantástico. artérias, tudo é passível de mudança. Neurociências. Isso aí, é isso aí. Tudo é passível de mudar. Então você aí que está cabisbaixo, né, doutor? Não adianta ficar usando bomba peniana se não É, desenvolver vendo? a função erótica. Olha no Olha só. site, vai comprando e acha que tá Não bombando, não tá bombando é Tem que melhorar a nada. função erótica, tem que cumprir os seus papéis. Tem que andar cada passinho e aí as coisas se desenvolvem naturalmente. Doutora, como que é o nome do teu consultório? Deixa o teu Deixa o seu contato. contato. Então, eu atendo como Perfecto Sexualidade. Tem Instagram? Tem Instagram. @perfecto. Perfecto _sexualidade. No Facebook também, assim. E eu acho que no YouTube também é Perfecto Sexualidade. Também. Por que ou doutora Perfecto? Priscila Martins Doutora Calil. Priscila Calil. Nós vamos colocar aqui um QR Code que você está vendo aí, que vai direcionar você diretamente lá para a sua página. Para o perfecto. E aí tem o site, que é perfectosexualidade.com.br. E aí tem vários outros canais. Entrando no site ali também consegue Legal. Telefones, viajar, etc. navegar. Muito bem, nós agradecemos a doutora Priscila Calil, que mais uma vez nos atendeu Ótimo! prontamente. Ah, Você quer falar mais? Olha aí. tem muita coisa, né? Você tem mais Muitas alguma dúvida, perguntas. Roberto? Robertinho, Das suas amiga amigas. minha. você tá instigada. Vai, a Fica última. para o próximo programa. Não, já foi.
Não tem a última pergunta hoje, Roberto? Olha pra mim, fica pra próxima. Muito bem, então agradecemos a doutora Priscila, que sempre está Maravilhosa. à disposição, né? E colaborando conosco. Eu digo que esse programa é um farol. Ele vem iluminando os caminhos das pessoas com sabedoria, com conhecimento. E o conhecimento, ele vai tornar a nossa sociedade uma sociedade melhor. Com certeza, está faltando conhecimento, está sobrando informação Exato. sem sentido e faltando conhecimento. A informação verdadeira. Então, obrigado, doutora Priscila. Muito grata também. Obrigada, Roberto. Obrigada, Josi. Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Neura incrível, desbravador, com um tema muito polêmico. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí vivenciou alguma dessas situações ou soube de alguém que passa por esses momentos difíceis. Encaminhe o nosso vídeo lá para eles. E você também que é empresário, empreendedor e está acreditando na ideia do Neuras, entre em contato para que a gente possa ser um parceiro nesse projeto que é incrível. O autoconhecimento através do corpo e a mente é vida. Torne-se saudável que a pandemia ainda não acabou. Então curta, compartilhe e fique conosco no próximo Neuras.